Bem, meus amigos, saudações a todos. Eu estou aqui hoje trazendo esse vídeo para traçar algumas reflexões sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Mais uma, né? Porque a gente está vivendo aí muita coisa, muitas pessoas estão se posicionando, isso é ótimo, todo mundo pensando, refletindo. E eu queria também trazer alguma contribuição aí para essas tensões, essa crise que a gente está vivendo aí com esse fenômeno aí do coronavírus, né? Em primeiro lugar, tem uma coisa que me chama muita atenção nisso tudo, que é a forma como o óbito acontece para as pessoas, né, que chegam ao nível de fatalidade na doença. É através de uma complicação séria respiratória, né, a falta de ar, e um processo de morte muito parecido com um processo por asfixia. Isso me chama atenção, e o que eu vou dizer aqui não é uma verdade absoluta, eu não tenho certeza, mas é uma intuição, uma sensação, uma conexão que eu faço assim por conta de intuições, de experiências, de leituras, enfim. Mas eu não consegui deixar de associar essa maneira como a morte acontece para as pessoas que chegam ao nível de fatalidade do coronavírus, a maneira muito semelhante com a que aconteceu com os judeus, mais de 20 milhões de judeus, que morreram na Segunda Guerra Mundial por asfixia nas câmaras de gás também. E eu não quero dizer com isso, vejam bem, né? Porque eu não penso assim, que as pessoas que estão morrendo por coronavírus foram aqueles que mataram por asfixia os judeus na Segunda Guerra Mundial. Não, eu não estou dizendo isso, fique bem claro. Até porque não acredito nisso. Pode ser que um ou outro acabe sendo vítima desse processo mesmo, da lei de causa e efeito, de uma maneira mais objetiva, até pode. Mas de uma maneira geral eu não concordo com isso. Não acredito nisso também não. Mas assim, eu acredito muito que ainda existe uma ferida psíquica e espiritual no inconsciente coletivo da nossa humanidade, ligada a essa grande tragédia que foi a Segunda Guerra Mundial, como uma memória deletéria, doentia, que ainda pesa no inconsciente coletivo da humanidade. E essa memória foi construída justamente por um sentimento de falta de empatia, de falta de sensibilidade, de falta de compaixão por parte daqueles que condenavam esses judeus à morte por asfixia. E o que a gente está vivendo hoje é justamente o exercício, de uma maneira geral, oposto, né? Nós estamos nos sentindo com compaixão, com empatia, nós estamos sensíveis àqueles que estão morrendo nessas condições, até pela gravidade como essa morte acontece. Então eu vejo muito aí como se fosse um processo de metabolização. Eu acho que a palavra mais adequada é essa mesmo, uma metabolização dessas feridas psíquicas, dessas energias deletérias que ainda pairam no inconsciente coletivo por conta dessa insensibilidade do passado que condenou pessoas a morrer. Eu acho que hoje viver essa emoção, viver essa compaixão, é como se nós estivéssemos espargindo, né, lançando no inconsciente coletivo da humanidade, na psicosfera da humanidade, nós estivéssemos emitindo vibrações opostas, contrárias, que de alguma forma fazem um papel aí de oposição, de neutralização, né? Podemos acho que dizer assim, dessas energias, um processo de cura. Eu acredito muito mesmo no processo de cura, em especial nesse aspecto, em outros aspectos também, mas em especial nesse aspecto, no aspecto de que as nossas energias atuais de compaixão, elas têm um efeito compensatório, um efeito metabólico, um efeito diluidor de energias deletérias que ainda estão fixadas nessas feridas psíquicas que existem no nosso inconsciente coletivo por conta dessa grande tragédia, né, que foi a Segunda Guerra Mundial. Por outro lado, né, essa situação toda também está nos levando a esse momento de reclusão, que é um momento de autoanálise muito importante.
Não que as pessoas estejam necessariamente investindo nisso, tá? Eu não vejo isso com tanta clareza. As pessoas estão ficando nas suas casas, mas continuam fazendo coisas em casa, vendo sua televisão, brincando, se divertindo, né? Até trabalhando. Não necessariamente se disponibilizando para um exercício de meditação, de autorreflexão, de interiorização das questões mais profundas da vida. Acho que não, isso não necessariamente está acontecendo como uma intenção das pessoas, porque isso, nas pessoas que já têm essa intenção, isso já acontece naturalmente. Mas indiretamente até acontece, porque por conta do medo, por conta das apreensões e principalmente por conta das incertezas, as pessoas começam a se olhar, a se perceber, emoções que estão guardadas, reprimidas, sentimentos guardados e reprimidos, sufocados, né, reprimidos por conta de todos os estímulos externos que a gente passa e que fazem com que a gente fique meio anestesiado diante de nós mesmos. A falta desses estímulos externos, por estarmos mais fechados nas nossas casas, essa falta faz com que nós realmente entremos, mesmo que indiretamente, em contato com questões nossas que estão emergindo. Então isso também é interessante, e é importante que cada um, na medida em que se perceba, na medida em que comece a identificar em si aspectos da sua própria natureza, da sua própria forma de pensar e de lidar com a vida, que cada um de nós comece a trabalhar isso, se conhecendo melhor, investindo melhor nas transformações que precisa, investindo mais em encontrar explicações do porquê sente assim, do porquê sente de outra forma, o porquê dos seus medos, o porquê das suas incertezas, onde está a nossa fé, falamos tanto em fé, se ficamos tão apavorados, se nos deixamos tomar tanto pelo pânico. Que fé é essa, né, que se fragiliza tanto diante de uma ameaça, que assim, é grave, mas também não é tão grave, com a qual nós podemos lidar, temos consciência aí, temos estratégias para estar lidando, desde que façamos as coisas certas com responsabilidade. Então esse momento realmente é oportuno, para que a gente se olhe, se perceba. E quem tiver a oportunidade até de dedicar um tempo da sua vida, do seu dia, da sua semana, a um exercício de meditação, uma autoanálise de si mesmo, se perceber nessa hora, não é? O que eu estou sentindo, o que eu estou vivendo, porque são nessas horas que a nossa essência mais profunda emerge, vem à tona. E você pode entrar mais em contato com a sua própria natureza, com questões que estão agindo na sua vida, no seu cotidiano, mas que você não percebe porque elas ficam meio obscurecidas pelos estímulos da vida, dos nossos afazeres diários. Então nessa hora, por conta das tensões e dos medos, elas vêm mais à tona. E a outra questão, que eu acho também muito significativa nessa hora, é esse pairar de uma iminência de morte. Porque o que faz com que as pessoas estejam vivendo esses medos é justamente a iminência da morte que a doença pode causar. Então essa iminência nos coloca diretamente em contato com um fenômeno, que é o fenômeno da morte, que eu considero o mais importante das nossas vidas. A morte traz lições fantásticas. A morte é um grande repositório de sabedoria, porque ela relativiza a vida. Eu sempre gosto de dizer que aprender a morrer é igual a aprender a viver. Porque quando você consegue aprender a se entregar e aceitar a morte como um fenômeno natural, tudo fica muito mais relativizado na sua vida. As angústias, as dores, os medos, não é? Os incômodos, os ódios, as raivas, tudo isso fica muito relativizado diante de algo muito maior. Porque a morte vai justamente nos colocar em contato com o fenômeno da impermanência, de que nada é definitivo, de que tudo em algum momento vai se transformar. Acabar ou se transformar, eu acredito muito mais em processo de transformação, processos de transformação às vezes tão drásticos, que fazem até parecer que o que havia antes se acabou. Como a morte do corpo físico, né? É um processo de transformação tão drástico que faz com que nós muitas vezes achemos que aquela vida se acabou. Mas na verdade ela não se acaba, né? Eu lido muito com essa verdade, por convicções filosóficas, religiosas, por certezas profissionais, no meu trabalho com a terapia de vidas passadas. A gente lida diariamente com evidências fortíssimas de que já vivemos outras vidas, que somos individualidades espirituais,
e que vamos permanecer como individualidades no pós-morte, na perspectiva das vidas futuras que ainda virão. Então, o fenômeno da morte nos coloca muito em contato com esse fenômeno da impermanência e diretamente ligado à impermanência ao desapego ou ao apego, não é? Porque a morte ela nos faz compreender que nada que nós temos, nada que nós usemos, nada com que nós convivamos seja realmente um patrimônio nosso, seja realmente uma posse nossa. E aí entra a questão do controle, a sensação de ter o controle, que é uma sensação muito comum hoje desse nosso mundo, principalmente do nosso mundo ocidental, esse mundo que prima muito pela busca do controle, o controle sobre a natureza, o controle sobre a vida, o controle sobre a saúde, o controle sobre as rugas do nosso rosto, o controle sobre o envelhecimento. Nós estamos querendo controlar tudo. E a morte chega e diz assim, olha, a gente não tem controle de tudo não. A gente pode até controlar uns aspectozinhos aí da nossa vida, mas a qualquer momento tudo pode se transformar. Tudo pode se transformar. Então a morte, em um momento como esse, onde essa imagem, esse aspecto imaginário da morte está gravitando muito ao nosso redor, ele nos coloca justamente em relação direta com esse fluxo, o fluxo da impermanência, o fluxo do desapego, o fluxo da entrega, que são fundamentais para a nossa paz interior. Porque nós só perdemos a paz porque vivemos muito na dependência das situações externas. É claro que a gente precisa de situações externas, mas achar que são elas que vão nos fazer felizes, que são elas que vão garantir a nossa vida, é uma ilusão. Elas podem até nos trazer alegrias, elas podem até nos fazer permanecer vivos mais tempo, mas uma hora elas deixam de cumprir a sua função. E nós vamos continuar vivos mesmo assim, mesmo que sem esse corpo físico. Então a morte também, ela traz um momento de profundas reflexões e nos desarma, nos enfraquece no nosso egocentrismo, nos enfraquece nas nossas vaidades, nos enfraquece de uma maneira saudável, não é? Porque faz com que se rompa em nós essa couraça muito egoísta, muito vaidosa, que é tão característica desse nosso estado egocêntrico e imaturo. E uma das características do estado egocêntrico e imaturo é justamente a necessidade de satisfazer todos os seus desejos, ou seja, o controle. Eu quero ter o controle para realizar todos os meus desejos. E aí a morte vem e diz assim, não, você não tem controle. Existem desejos que você não vai realizar. Eu posso tirar você daí a qualquer momento. Então esse imaginário que para nessa hora, ele é muito terapêutico. Ainda que muitas vezes traga angústias, ele é muito terapêutico. E mais uma vez, nesse sentido também, é importante que nós paremos para refletir sobre a nossa relação com a morte. Como eu lido com a morte, o que eu penso sobre a morte, como eu sinto a morte, que temores eu tenho em relação à morte, como está o nível dos meus apegos em relação às circunstâncias e às pessoas da minha vida. Porque eu não vou ficar definitivamente atrelado a nada que está ao meu redor, porque tudo passa. Então, quando você começa a lidar melhor com essa impermanência da morte, a vida fica mais leve. Então, por isso que eu digo, aprender a morrer é igual a aprender a viver. É igual a aprender a viver de uma maneira mais leve, mais desapegada, mais permitindo que o fluxo transcorra de uma maneira mais natural, reconsiderando, ressignificando os fenômenos da nossa vida, as pessoas da nossa vida, o que fazem sobre nós, como as pessoas agem sobre nós. Tudo isso vai perdendo um pouco a intensidade e fazendo com que a gente possa lidar com isso de uma maneira muito mais saudável. Então eu realmente acredito que esse é um momento de transformações. Não acho necessariamente que seja uma fronteira entre um tempo que passou e um tempo que vai vir, mas é mais um degrau aí no nosso processo de evolução, no nosso processo de amadurecimento. Né? Também, só para encerrar, não acho que sejam espíritos ou Deus que estejam nos impondo essa situação. Acredito muito na lei da sincronicidade. Acredito que as nossas demandas internas, oriundas do nosso passado, inclusive das feridas psíquicas, conforme eu falei da Segunda Guerra Mundial, essas demandas é que nos colocam em sintonia para que esse momento tenha se construído. Né? Então existe uma grande sincronicidade entre o que nós precisamos viver e aquilo que nós construímos
para ser vivido por nós. Nós criamos o mundo ao nosso redor pelas nossas demandas internas. E o mundo vem justamente em função de nos restabelecer o equilíbrio e a harmonia. Então, ninguém mandou nada para a gente. Somos nós que estamos vivendo aquilo que nós mesmos construímos para podermos elaborar, metabolizar e nos tornarmos pessoas melhores. Então, eu faço voto que esse momento seja proveitoso para todos nós, que por todos vocês aí, e eu também, possamos tirar boas lições dessas situações que nos acometem agora. Então, muita paz aí, saudações a todos.